multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão seu brilho. Joel, capítulo 3, verso 14 e 15. Os vales da decisão. Este é um texto onde podemos extrair diversas mensagens. Eu creio que teólogos terão uma interpretação a respeito desse texto, e diversas pessoas podem tomar posse desse texto para trazer uma mensagem. Mas é necessário que venhamos buscar a revelação, não apenas a interpretação. Uma certa feita, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E alguém disse: estou dizendo que o Senhor é João Batista. Outros disseram que o Senhor é um dos profetas. E cada um deu um parecer, conforme eles ouviram, conforme as informações que deram a eles. Mas Pedro vai dizer para Jesus: Jesus, o Senhor é Jesus o Cristo, o Filho de Deus. Isso me chama a atenção porque Jesus vai olhar para ele e vai dizer: não foi carne e sangue que te revelou isso. Tu não aprendeu isso, Pedro, na escola teológica. Não foi um homem que te ensinou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Então nós sabemos que o Pai, Ele revela. Então eu quero trabalhar em cima de uma revelação desse texto. O texto, você pode olhar esse texto e extrair diversas mensagens, mas eu, baseado nesse texto, eu vou trazer aqui uma revelação do Espírito Santo sobre a caminhada de um homem de Deus, de um servo do Senhor. Uma caminhada sofrida, porém com resultado glorioso. Um vale da decisão. Algumas pessoas já passaram por este vale, algumas pessoas já entraram nesta situação. E daqui a pouquinho você vai começar a entender a respeito do que eu estou falando. Talvez você olhe para trás e vê um tempo glorioso e maravilhoso que tu viveu com Deus. Um tempo em que tu teve fortes experiências com o Senhor. Recebimento do Espírito Santo, alegria, o gozo do Espírito. As coisas fluindo, tudo dando certo. Mas há um momento dessa caminhada com Cristo que você se depara com momentos que tu não esperava. Tu se depara com situações que você não esperava e em alguns momentos você chega até murmurar, porque tu não estava esperando aquele momento. Tu não se preparou para aquele momento. Tu não sabia que aquele momento viria. E aquele momento se tornou um vale da decisão, um vale da sombra da morte, e que é necessário passarmos por ele, assim como Jesus, após o batismo, foi para o seu deserto, conduzido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo conduziu ele àquele deserto. E ali ele ficou 40 dias e 40 noites. E assim, todo cristão passará por um deserto, uma provação, um vale da decisão, um vale da sombra da morte. Esse é o processo. Esse é o processo, esse é o caminho, esse é um percurso do caminho para te levar ao momento ou ao tempo da promessa. É promessa gloriosa. Quando você examina as Escrituras Sagradas, tu encontra na Bíblia Sagrada várias promessas. No início da tua fé, você ficou ciente das promessas que Deus te fez. Talvez através da própria palavra, lendo as Escrituras, ou talvez através de um profeta,
enviado por Deus para falar das promessas do Senhor sobre a tua vida, coisa gloriosa que te fortaleceu, te trouxe ânimo e vigor. Deus, e tu luta para chegar ao cumprimento desta promessa. Mas antes que essa promessa venha, antes que essa promessa chegue, há um caminho que te conduz a ela. Há um caminho que te leva a ela. E que poucas pessoas conseguem seguir o percurso até o fim. De muitos que saíram ali do ponto da partida, são grande o número de pessoas que desistiram da fé, desistiram da promessa, se depararam com o vale da decisão, e as decisões que eles tomaram no momento em que estavam no vale da sombra da morte foram decisões que comprometeram o futuro delas, que tange a promessa feita por Deus. Quantas pessoas saíram do ponto de partida cheias do Espírito Santo, Deus, alegres, Deus, determinadas, mas num certo momento da sua vida encontrou com o vale da decisão, encontrou com as portas se fechando, encontrou com as lutas, decepções, se deparou com o abandono, se deparou com a tristeza, se deparou com a ansiedade, se deparou com as lutas, as perseguições, que a própria Bíblia nos deixa claro que por causa da semente que foi semeada, vem também as perseguições, e veio as perseguições. E essa pessoa não tinha talvez se preparado para esse momento, não esperava esse momento, e agora ele se depara com esse momento. Deus, ele se encontra frente a frente com a tristeza, a decepção, o abandono, com a necessidade, e começa a fazer muitas perguntas ao Senhor, e das muitas perguntas que ele faz, ele não consegue a resposta, porque faz parte dessa caminhada. Muitas das vezes o silêncio do Senhor faz parte. E nesse momento, desse vale da decisão, é o momento em que tu derrama a sua alma em oração. Esse é o momento em que você chora na presença do Senhor, dobra o seu joelho na presença do Senhor, para buscar Deus, buscar de Deus resposta, buscar de Deus uma saída, uma solução. E nesse momento a única coisa que você se depara é com o silêncio de Deus. Deus, tudo isso faz parte do percurso que te conduzirá a um tempo glorioso. Agora, observe bem, porque do ponto de partida tudo fluía de uma forma maravilhosa, parece que tudo dava certo, mas agora tu se encontra em um momento da sua vida, e esse momento não é o que você esperava. Esse momento que você se encontra não é um momento bom, muito pelo contrário, é um momento ruim, é um momento onde nos leva a questionar a nossa fé. E muitas pessoas, quando se aproxima desse momento, então eles recuam. Eu te faço uma pergunta: tu acha que é fácil chegar aonde Deus te prometeu? Tu acha que é fácil conquistar as promessas? Quanta coisa grande na palavra do Senhor, quantas grandes promessas estão escritas na palavra do Senhor. Se fosse fácil, muitas pessoas chegariam lá, mas não é. Tem o vale da decisão, o vale da sombra da morte, que muitas pessoas, quando chegam ali, eles desanimam da fé, murmuram da sua fé, questionam a sua fé e procuram outro caminho por medo de não conquistar. Por medo de não conquistar. Nós somos levados ao vale da decisão, onde, conforme diz a palavra do Senhor, no livro de Joel, no capítulo 3, nesse vale, o sol e a lua não brilham,
é retirado o brilho das estrelas. O que isso quer dizer? Que esse é um momento de solidão, um momento onde você vai se deparar com todos os seus amigos, muitas das vezes te deixando, você vai se encontrar sozinho. Nesse vale nós somos atacados de todos os lados, a nossa mente é atacada, nosso coração é atacado, e quando esses ataques acontecem na nossa mente, então nós começamos a questionar nossa fé, nossa vida com Deus, começamos a questionar tudo aquilo que nós vivemos, porque é difícil de alcançar, é difícil de chegar lá, é uma luta para chegar lá. E quando nós chegamos nesse momento, nós colocamos agora diante do Senhor tudo aquilo que nós aprendemos e tudo aquilo que nós vivemos. E nesse momento nós precisamos de muito cuidado, porque no momento de perseguição, de luta, no momento em que a nossa mente ela é confrontada, no momento em que vêm as acusações de Satanás, nesse momento nós precisamos ter muito cuidado, porque nós questionamos a nossa fé e questionamos a palavra de Deus e começamos a procurar novos caminhos. Nesse momento nós procuramos ali uma nova revelação, uma nova luz, quando não há uma nova luz, porque nós já temos a luz do Evangelho, a luz que o Senhor nos deixou, a revelação da palavra do Senhor. E nós começamos ali a querer experimentar algo novo, muitas vezes ensinamentos novos, doutrinas novas. Satanás nos ataca. Nesse momento Satanás aparece ali, como ele apareceu ali para Jesus, no deserto. O Espírito Santo conduziu ele àquele deserto, e quem estava ali? Satanás. E Satanás começa a apresentar a ele meios para que ele viesse a saciar, a matar a fome dele. Está com fome, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Deus, faça isso, faça aquilo, porque está escrito. Observa que Satanás começa a apresentar a palavra de Deus, mas ele apresenta a palavra de Deus ali, mas na intenção de conduzir Jesus a um caminho de engano. E quando nós entramos nessa situação, nesse vale da decisão, então Satanás aparece para confundir a sua mente, para te fazer abandonar o caminho em que você está, para seguir um outro caminho. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho, e nós observamos que esse caminho é um trajeto mais fácil, uma porta mais larga. E quando nós lemos no livro de Mateus, Deus ali no capítulo 7, o próprio Jesus diz: olha, porque estreito é a porta, apertado é o caminho, são poucos os que encontram, e porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, são muitos os que encontram. E nesse vale da decisão, Satanás te apresenta ali um caminho mais largo, um caminho espaçoso, e esse caminho que ele te apresenta é exatamente usando a palavra de Deus. Ele apresenta diante de você, ele se apresenta diante de ti e diz: olha, o caminho que você está levando, olha a situação que você está. Deus, veja o momento que você está vivendo, observa a vida que você está levando e observa o evangelho que você está pregando, porque você prega o poder de Deus, tu prega que Deus ele prospera, que ele dá vitória, e a vida que você está levando agora não condiz com o que você está pregando. Satanás ele fala isso, mas tudo isso faz parte do vale da decisão, porque aonde o Senhor vai te levar, tu precisa ser tratado. E esse mal ele vem, não é para você desviar do caminho que você está caminhando, não. Esse mal vem para que você possa vencer ele. É uma das etapas da vida do homem de Deus. E esse tempo, esse vale é doloroso. Esse vale é um vale onde a preocupação e a ansiedade
ela se aproxima de nós. Deus, e quantas pessoas eles encontraram com novos ensinamentos, porque eles questionaram a sua própria fé. E essas pessoas começaram a seguir por um novo caminho, uma nova luz. Não há uma nova luz. O Evangelho é a única luz. Jesus é a única luz. Então, muitas pessoas abandonaram o caminho correto por passarem pelo vale da sombra da morte ou pelo vale da decisão, para chegar ao ponto determinado por Deus, ou deveriam chegar ao ponto determinado por Deus, mas eles abandonaram esse caminho, porque esse vale da decisão é um vale doloroso, e Satanás chega apresentando novas doutrinas, novos ensinamentos, e aquele cidadão que outrora foi aquele cidadão que outrora venceu o pecado, agora ele começa a ser vencido por novos ensinamentos, e ele escapa da mão de Satanás, que Satanás o tinha outrora pelo pecado da prostituição, pelo pecado da lascívia, pelo pecado do vício, que outrora ele venceu. Agora ele se encontra refém da sua própria ignorância. Ele começa a caminhar por novos ensinamentos, novas doutrinas que Satanás lhe apresentou, e ele começa a se tornar refém de Satanás. E o que Satanás usou para prendê-lo? Novos ensinamentos, um novo caminho, um atalho, um caminho mais espaçoso, uma porta mais larga, porque a vida que ele está vivendo agora é uma vida dolorosa. Irmão, eu costumo dizer o seguinte: se esse caminho fosse fácil, muitos conseguiriam passar por ele. Se esta porta fosse larga, muitos conseguiriam passar por ela. Mas o caminho é estreito, a porta é estreita, o caminho é doloroso. Se fosse fácil, muitos conseguiriam chegar lá. Muitos conseguiriam chegar lá. Mas eu sei que muitos que estão me ouvindo têm promessa. E não foram os falsos profetas que te falaram, e não foi a falsa profecia. Eu sei que tu ouviu muitas profecias, e nessas profecias elas diziam que Deus iria te honrar. Nessas profecias Deus falou que ia te dar bênçãos sem medidas espirituais. Eu sei que em nossos dias há muitos falsos profetas, mas eu sei que tu ouviu muitas palavras proféticas verdadeiras. Só que o momento em que você está vivendo, tu começa a questionar a sua própria fé, começa a questionar o seu caminho, e depois começa a questionar a Deus. Isso acontece. Agora, a pergunta é, mediante a essa situação, qual é a decisão que você vai tomar? Vai aderir novos caminhos, porque o caminho apresentado por Satanás é bom aos olhos humanos. Transforma essa pedra em pão, é bom, é uma boa ideia. Deus é muito mais rápido. É muito mais rápido. É ou não é? É uma boa ideia. Mas essa não é a revelação de Deus. Esse não é o caminho provido por Deus. Porque o caminho provido por Deus para Jesus é que ele viria, ele sofreria, ele iria apanhar, iriam cuspir no rosto dele, iriam bater nele e depois iriam matá-lo. Mas depois o seu nome seria sobre todo o nome, ele estaria à destra de Deus. Agora, Satanás sabia dessa promessa, sabia. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, ele sabe que ele é o Filho de Deus e vem apresentar agora um caminho para ele mais fácil. E o que Satanás usa? A palavra de Deus.
Só que a palavra que ele apresenta, a interpretação que ele dá da palavra, é um caminho espaçoso, um caminho mais fácil, um caminho com menos dor, com menos dores. É um caminho fácil. Em outras palavras, Satanás estava dizendo para ele: olha, se prostra e me adora, mais nada. Deus, tu não precisa apanhar, tu não precisa ser cuspido, tu não precisa ser caluniado, tu não precisa tomar os açoites, não precisa passar pelos espinhos, a coroa de espinho, não precisa passar pela cruz e não precisa morrer. É muito fácil, é só prostrado me adorar, é fácil. Vale da decisão. Deus, nesse momento parece que o sol não brilha, a lua não dá o seu brilho e nem as estrelas, porque ali é um tempo de solidão, sozinho. E Satanás, com a palavra de Deus, apresenta o caminho mais fácil. É isso que Satanás tem feito nos dias de hoje, e mas são muitas pessoas que têm aderido os ensinamentos de Satanás. Deus, é muitas pessoas que querem cortar caminho, é muitas pessoas que abandonam a sua fé para seguir novas revelações. São poucos os que chegam na promessa de Deus, são poucos os que alcançam a vitória que Deus te prometeu. Para chegar a essa vitória existe um percurso, e muitos, por causa das lutas, das fadigas, eles têm se desanimado. No meio do caminho, Satanás tem aparecido com suas bandejas, e essas bandejas podem ser muitas e muitas adversidades de situações. Pode ser o pecado, pode ser desistir de exercer algo espiritual que o Senhor te deu, um cargo espiritual. Deus, talvez é Satanás dizendo para você desistir do ministério que Deus te deu, para você ser simplesmente um crente comum como qualquer outro. Pode ser o desânimo, pode ser Satanás diante de ti dizendo: olha, não está tendo resultado, suas buscas, suas orações, uma vida santa, não está tendo resultado, tu está errado, rapaz, começa um novo caminho, olha, eu tenho uma nova revelação para você. Aí tu começa a adentrar aquele caminho que Satanás tem apresentado diante de ti. Quantas pessoas têm feito isso? Eu te digo para você, meu irmão, vale a pena passar pela luta, pela provação, pela adversidade. Aguenta firme. Quando você olha para trás e vê os grandes heróis, por assim dizer, os nossos pais na fé que alcançaram bom testemunho, são poucos, porque não é fácil chegar lá. Todas as vezes que eu olho para trás, eu começo a contemplar as histórias de grandes heróis da fé. São pessoas que tiveram que persistir, que passaram por momentos que eles tinham de tudo para abandonar a fé deles, mas não abandonaram. Há uma luta de Satanás no vale da decisão, há uma luta de Satanás em nossa mente. E por isso que quando você se converte ao Senhor, Deus logo te dá as suas armaduras, te dá o capacete, porque Ele sabe que haverá uma grande guerra no nosso coração, em nossa mente, para nós desistirmos da caminhada com Cristo. É o vale da decisão. Deus, e nesse vale nós somos atacados de todos os lados, para nós chegarmos, irmão, a tomarmos posse da nossa vitória, da promessa que Deus te fez, que eu não sei qual é ela que Deus te fez, ainda aqui na terra, porque existe uma promessa para se cumprir na sua vida aqui na terra, e depois a vida eterna. Para alcançar essas promessas que Deus te fez, existe um percurso, Deus, existe uma caminhada,
E essa caminhada é sangrenta, dolorosa. No livro de Jó, ele diz assim: o teu começo será pequeno, mas o teu fim será grande, glorioso. É difícil nesse momento, porque nesse momento nós questionamos a própria palavra, questionamos a nossa fé, questionamos o nosso caminho que nós estamos passando, olhamos ao nosso derredor e parece que o nosso trabalho não tem fruto, e tudo que nós fazemos parece que não tem resultado. Vale a decisão. Mediante toda essa situação, mediante essa situação que tu olha ao seu derredor e parece que não tem fruto, não tem resultado, e você se depara com aquele sentimento, aquela vontade de parar, de desistir, começa a questionar a sua própria fé. Então, mediante essa situação, tu ainda acredita? Como o próprio Jesus perguntou a Pedro: quem os homens dizem que eu sou? Tá, os homens dizem, mas e tu, Pedro? Mediante as informações que você recebeu, tanta gente falando ao contrário a respeito da minha pessoa, mediante tudo isso, Pedro, quem eu sou para você? Tu continua achando que eu sou um Cristo? Tu continua ainda crendo em mim? Mediante toda essa situação, que tu olha para um lado, para o outro, não vê resultado, a vontade de desistir está no teu coração, a depressão passa muito perto, a vontade de largar tudo e seguir um outro caminho é tão grande, mas mediante a tudo isso, tu crê que eu sou Jesus e que eu ainda posso te conduzir ao teu milagre, à tua vitória, à promessa? E quando tu passa por esse vale da sombra da morte, consegue pisar em cima da depressão, da ansiedade, do desejo de desistir, quando tu consegue passar por cima de tudo isso, na força do Espírito Santo, se tu conseguir passar por todas essas adversidades, por esse momento do vale da decisão, o céu é o seu limite. Mas eu te digo, não é fácil, é uma caminhada sangrenta, porém o fim é glorioso. Pensa bem, porque há momentos na nossa vida que Satanás ele vem. E qual é o caminho que tu está seguindo? Será que tu não pegou um trajeto diferente, não? Será que hoje tu não se tornou escravo do seu próprio entendimento, não? Será que por causa das lutas, das provações, tu decidiu seguir um outro caminho e tu afirma com muita convicção, que o caminho que você segue, esse é o caminho correto? Mas será que tu não se tornou escravo da sua própria interpretação, não? Será que tu não caiu no laço do inimigo e tu está interpretando por si próprio as Escrituras Sagradas e se distanciou da revelação e passou a tomar posse da interpretação? Será que Satanás não te mandou tu pular do pináculo do templo? Será que você não pulou do pináculo do templo? Será que tu não cedeu às orientações e à voz de Satanás? Será? Se isso aconteceu, é tempo de voltar, porque o caminho provido por Deus é doloroso, porque importa que com muitas tribulações e perseguições alcancemos o reino de Deus. O reino de Deus. Tem muitas pessoas que receberam a salvação. Tem muitas pessoas que se submeteram à salvação, mas não ao reinado de Cristo. E há uma diferença.
entre a salvação e o reinado. Porque quando tu se converte, tu recebe a salvação. Só que logo em seguida tem o reinado de Cristo. O que é o reinado de Cristo? O reinado de Cristo é aquilo que o Senhor diz: olha, não vai por aqui, não faça isso, não fale isso, não vista isso, não se comporte assim. É o senhorio de Cristo, o reinado de Cristo. Porque quando nós recebemos a salvação pela graça, e a graça ele tem um processo, são as 3 etapas da graça, que eu creio que tu conhece as etapas da graça. Primeiro a justificação, depois santificação, depois o batismo, nascer de novo. Será que tu está se submetendo ao senhorio de Cristo, ao reinado de Cristo? Ou será que no vale da decisão tu decidiu tomar um outro caminho? Porque Satanás te tentará. Satanás ele vai te tentar nesse momento do vale da decisão. Ele vai trazer desânimo. Ele vai colocar tanta coisa na tua mente para você sair fora do caminho provido por Deus. Mas eu te digo uma coisa: se tu conseguir passar por cima de tudo e continuar crendo, o céu é o teu limite. Eu vou te dizer algo que vai fortalecer. Eu sei que está difícil, os ataques na mente são grandes, mas persevere, porque são poucos os que conseguiram. São poucos que conseguiram bom testemunho. Mas quando consegue passar por cima de tudo isso, há uma dimensão gloriosa do Espírito preparado para você. Não desista. O fim pode ser o início, melhor dizendo, o início é pequeno, é de luta, mas o fim é glorioso. O fim é glorioso.